Graça e paz, igreja, bom dia. Estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical. Ainda nessa situação, referente à quarentena. E, como já foi dito no vídeo anterior, em decorrência dessa situação, nós vamos continuar estudando alguns livros da Escritura. Nós já fizemos na aula passada Filemon, e nesse domingo iremos fazer um livro do Antigo Testamento. E aí o menor livro do Antigo Testamento é o livro que nós iremos trabalhar hoje, é o livro do profeta Obadias, tá bom? O livro de Obadias ele fica logo após Amós e antes de Jonas. Amós, Obadias, Jonas, tá bem? Ele é um livro que está no que a gente chama profetas menores, ou seja, naquele compilado de 12 livrinhos que nós temos ali no final do Antigo Testamento, tá certo? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, tá bem? Na Bíblia hebraica, o pessoal chama isso de livro dos 12. Ele é colocado em um volume único, tá bom? Hoje vamos estudar sobre o profeta Obadias. São 21 versículos apenas, ou seja, é um livrinho curto, um livrinho pequeno, tá bom? E nós vamos bater todos os versículos. Diferente da última aula em que nós lemos a carta a Filemon toda e depois viemos trabalhando aquelas 3 ideias básicas, nós vamos fazer diferente desta vez. Nós vamos trabalhar os blocos. São 3 grandes blocos, nós vamos trabalhar os 3 grandes blocos e dentro dos blocos nós vamos ler as passagens, tá bom? Nós não vamos ler tudo para depois ler tudo de novo, porque senão acaba ficando um pouco longo o vídeo e também cansativo, tá joia? O autor é o profeta Obadias, tá bem? Esse Obadias, irmãos, ele não deve ser confundido com aquele mordomo de Acabe lá de 1 Reis capítulo 18, tá bom? Não deve ser confundido, é um outro Obadias. Esse nome Obadias era um nome muito comum na época do Antigo Israel. A gente tem 10 referências a esse nome no Antigo Testamento, tá ok? Então não é esse. Alguns estudiosos acreditam que poderia ser em decorrência de contradições, não é contradições, mas visões diferentes com relação à data da composição do livro, tá joia? Então vamos caminhar mais um pouquinho. Existem 2 datas que o pessoal acredita que o livro foi escrito. 848 a 841 a.C., tem essa data, e a data de 586 ou 587 a.C. A grande maioria dos teólogos que eu li, a grande maioria das fontes que eu consultei, trabalham com a datação de 586 a.C. E por que essa data é importante, irmãos? Essa data é a data da 3ª grande deportação de judeus para a Babilônia, no exílio, aquele cativeiro babilônico, tá bom? Que Deus a permitiu que seu povo fosse em decorrência de vários pecados que foram ocorridos ali no Antigo Testamento pelo Antigo Israel. Então a gente tem esse exílio é um marco, tá bom? Ele divide até os profetas, né? A gente tem profetas pré-exílicos, pós-exílicos, profetas que profetizaram no exílio, assim como profetizaram antes e adentraram o exílio com as suas profecias, tá bom? Então é importante a gente entender isso. Esse ano de 586, ele é um ano muito relevante, porque foi o 586, 587, né? Porque foi quando houve a total destruição da cidade de Jerusalém e também a destruição do templo, aquele templo de Salomão, aquele grande templo de Salomão que a gente vê a construção em 1 Reis, aquele templo caiu por terra nessa invasão babilônica, tá bom? Então essa data de 586, o pessoal acredita que seja a data específica, a data correta para o livro de Obadias. Por quê? Porque o autor ele contemplou uma grande invasão em Jerusalém e ele contemplou os filhos de Edom, ou seja, os edomitas, participando desse saque, ou sendo coniventes com o saque de Judá e Jerusalém, tá bem? A gente tem que entender que nessa época o reino estava dividido, né? Quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente percebe que após Salomão, seu filho Roboão, houve aquela questão tributária ali, aquela questão que ele queria aumentar os impostos, queria pesar, um dedo mindinho dele seria mais pesado do que a mão do seu pai, né? Mais grosso que os lombos do seu pai sobre o povo de Israel. E também Roboão falou aquela situação de que se o pai dele
afligiu o povo com chicotes, ele os afligiria com escorpiões, e isso causou uma grande revolta em Israel, e houve a cisão do reino, né, a divisão do reino, com 10 tribos indo para o norte, e ao sul ficando as 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Capital do sul, Jerusalém; capital do norte, Samaria, e o templo ficou no sul. A gente está falando aqui da invasão babilônica no reino do sul, em 586, 587, a terceira e última grande deportação, tá bom? Então é isso aí. Deportação o quê? Tiraram os judeus lá de Judá e levaram para a Babilônia como cativos, tá ok, irmãos? Então é importante a gente entender isso, é importante a gente se situar no tempo ali, tá joia? Eu não sou muito chegado em estudar datas escriturísticas, mas para aqueles irmãos que gostam mais de estudar e tem estudiosos nessa área, a maioria deles ficaram com 586, tá ok? O propósito: garantir ao povo de Deus a justiça dele em favor dos seus, mesmo que os tempos sejam ruins. O livro de Obadias, ele trabalha com essa ideia. Deus há de exercer a justiça dele e garantir essa justiça em nosso favor, mesmo que os tempos sejam ruins. Irmãos, que tempos tenebrosos temos vivido. Temos passado por essa situação toda essa crise de doença, que tem também gerado e vai provavelmente descambar em uma crise econômica, uma crise de emprego no nosso país. E isso é muito triste, isso é algo que realmente nos chateia, isso é algo que realmente nos preocupa. Mas nós podemos descansar que em meio a esse tempo de trevas, esse tempo tenebroso, o Senhor há de exercer a sua justiça. Então, como já vimos algumas verdades referentes ao livro, a gente vai ver mais algumas, tá bem? Quem são os personagens do livro? Edom e Judá, tá ok, irmãos? Quem é Edom? Edom é Esaú. Gênesis, capítulo de número 25, versículo de número 30. Gênesis 25, versículo de número 30. Vamos ler o 29 também, tá bom? Tinha Jacó feito um cozinhado, quando, esmorecido, veio do campo Esaú. E lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois já estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Os edomitas eram os descendentes diretos de Esaú. Tá bem, irmãos? Então, os edomitas, o nosso primeiro personagem, tá bem? E o segundo personagem é Judá, que são os descendentes de Jacó, os descendentes de Israel, tá bem? Isso aí é importante a gente entender, para entender quem são os dois personagens. Então a gente tem dois povos irmãos na narrativa, tá ok? A segunda coisa, causa. Qual que é a causa desse livro? Por que esse livro teve que ser escrito? Porque Edom nega ajuda a seu irmão Israel e participa da pilhagem que é realizada em Judá pelos babilônicos. Edom participa efetivamente, a gente vai ver isso no livro, da pilhagem do seu próprio irmão, assim como ele faz vistas grossas para toda essa situação. Nós vamos trabalhar o livro em 3 grandes blocos, tá bem? O primeiro bloco vai do versículo 1 até o versículo 9, mostrando um Deus que age contra os edomitas, age contra o reino de Edom. Do versículo 10 até o versículo 14, a gente vai entender o porquê que Deus agiu assim, ou seja, nós veremos os pecados de Edom que levaram Deus a agir dessa forma contra aquele povo. E por fim, do versículo 15 ao versículo 21, nós iremos trabalhar uma questão relacionada ao que vem após o julgamento. Após o julgamento que Deus exerce contra Edom e contra as nações, virá paz ao povo de Deus. Amém? Então eu te convido agora a fechar os seus olhos, nós vamos orar, tá bem? Nós vamos consagrar esse momento ao Senhor. Então vamos começar o nosso passeio pelo livro de Obadias, tá bem? Que Deus te abençoe e que seja um momento bem edificante, de crescimento para todos nós enquanto igreja. Oremos. Pai bendito, graças te damos, Senhor, te louvamos, te bendizemos pelo teu cuidado sem fim, Pai. Muito obrigado, Deus, porque em meio a todas essas situações o Senhor tem cuidado de nós. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, nossas falhas, tudo aquilo que temos feito, Pai, que tem te desagradado, tudo aquilo que eu tenho feito, que tem te ofendido, Pai, tem atacado a tua santidade. Que o Senhor me perdoe, Pai, que o Senhor perdoe também os meus irmãos, que o Senhor abra agora as nossas mentes, os nossos corações, que possamos extrair verdades desse livro de Obadias para as nossas vidas e que possamos, enfim, sim,
ser abençoados pelo Senhor. Fala conosco através da tua palavra, te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, então vamos começar o nosso primeiro bloco, que é Deus agindo contra Edom. Deus efetivamente atuando contra os edomitas. A gente já percebeu que a causa do livro é o fato de Edom ter não somente atuado nessa pilhagem que os babilônios fizeram ao seu irmão, mas também sido conivente, né? Ele ficando quieto, deixando de fazer aquele bem que ele deveria fazer. Então Deus age contra Edom. É algo bem interessante quando a gente olha para o livro. O versículo de número 1 diz assim: visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. A profecia é a respeito de Edom, é sobre Edom, mas essa profecia é direcionada a Judá, porque Deus vai mostrar ao seu povo cativo que ele é um Deus que exerce justiça contra aqueles que se levantam contra o seu povo. Irmãos, Judá não era inocente, o Israel norte, as 10 tribos do norte que formavam o reino de Israel também não eram inocentes, foram punidas efetivamente em decorrência dos seus pecados, tá bom? Não eram bonzinhos, eles fizeram por merecer esse exílio esse que estava prometido lá no Pentateuco, tá? Já estava prometido que aconteceria esse exílio se eles descumprissem os termos da aliança mosaica. Porém, Deus exerce a sua justiça, ele vai exercer a justiça contra os inimigos de Israel, mas isso não inocente Israel, tá bom? Isso não é inocente Israel, e o fato de Israel ser culpado não dá àquelas nações uma carta branca para fazer o que quiserem, sem serem depois alvo da mão poderosa de Deus, tá bom? Quando a gente olha o versículo 1, temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Existe uma conspiração de várias nações, vários povos, para atacarem Edom, tá bem? Ou seja, um julgamento que viria da parte de Deus por meio de nações. Deus usaria nações para exercer o seu julgamento. Deus estava no controle daquela conspiração de nações contra Judá também. E não eram nações boas, eram nações ímpias. Ou seja, irmãos, uma coisa que a gente tem que levar sempre em conta: Deus não se torna mal por ele usar povos pagãos para exercer o seu juízo. Deus continua sendo santo. Ele está usando povos maus para exercer o juízo. Assim como ele usou os babilônicos, os sírios, para exercer juízo contra Israel. Assim como a gente vê no livro de Juízes vários ciclos em que o povo era oprimido e Deus permitia que o povo fosse oprimido para que ele se voltasse a ele. Deus continua sendo santo e no controle de todas as coisas, apesar da maldade dos povos, tá bom? Agora vamos ver algumas verdades aqui. Do versículo 2 até o versículo 4, a gente vê, irmãos, uma coisa que é muito verdade nas nossas vidas. Provérbios 16:5, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias lá, antes de lermos o texto de Obadias. Provérbios capítulo 16, versículo 5 diz assim: abominável é ao Senhor todo arrogante de coração, é evidente que não ficará impune. E o versículo 18 diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. O arrogante não ficará impune diante de Deus, e a soberba precede a ruína. E agora leiamos Obadias, versículos de 2 a 4. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. Ou seja, Deus já humilha Edom, Deus já reduz Edom. Você é pequeno entre as nações, muito desprezado. E Deus fala por quê? Por que Deus fala assim com Edom? Versículo 3. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Irmãos, os edomitas, eles ficavam em um local alto, um local rochoso, tá bem? Então eles tinham o que a gente chama nas Forças Armadas comandamento.
tá bem? Sempre que nós estamos em uma situação de combate, numa guerra, é melhor você estar no alto. Porque quando você está no alto, você vê quem te ataca de baixo. Então você pode agir, você tem uma visão melhor quando você está no alto. Então, aquele que está no alto, ele se sente seguro. E os edomitas se sentiam seguros por estarem no alto. Tá bem? A gente habita na fenda da rocha, a gente está seguro, nossa cidadezinha fortificada, o nosso reino fortificado no alto das montanhas. Aqui ninguém nos pega. Quem me deitará por terra? Ninguém me alcança aqui em cima. Versículo 4. Se te remontares como a águia e puser o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Edom estava orgulhoso, Edom estava cheio, e Deus fala, não, você é pequeno, você é frágil, você é desprezado entre as nações. Porque onde você construir sua cidade, edomitas, eu tenho poder para destruir vocês, para derrubar vocês de lá. Deus, ele fala, se você colocar o seu ninho entre as estrelas, eu posso te derrubar de lá. Por mais alto que você coloque o seu ninho, você não consegue se colocar acima de mim. E isso que Deus está falando para os edomitas. Que ele continua sendo Deus independente do recurso que eles têm. Então a primeira coisa que Deus faz, quando a gente pensa no nosso primeiro bloco, versículos de 1 a 9, ou seja, um Deus que age, Deus humilha os soberbos edomitas. Tá ok, irmãos? Segunda coisa, agora versículos de 5 a 6. Tá ok? Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído? Não furtariam o sol que lhes bastassem? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam ao menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú? Como foram esquadrinhados os tesouros escondidos? A gente vai ver esse primeiro versículo 6, 5 e 6, ele está dentro de um bloco que é 5, 6 e 7. Tá bem? Mas Deus permite outra coisa. Primeiro, Deus humilha Edom. Ele mostra que aquilo que Edom acha que ele não é. A segunda coisa que Deus faz, Deus permite que Edom seja saqueado, irmãos. Assim como Judá foi saqueado por permissão do próprio Deus e como castigo vindo da parte de Deus. Deus permite que Edom também seja saqueado. Tá bem? E é muito forte aqui. Porque fala assim, se viessem a ti ladrões e roubadores, não furtaria só o que bastasse? Se viessem vindimadores, não deixariam ao menos alguns cachos? Ou seja, Deus fala, muitas vezes os saqueadores são misericordiosos. Eles levam o que interessa a eles, o resto eles deixam. Só que no versículo 6 ele fala, não, como foram rebuscados os tesouros de Edom. Como foram esquadrinhados os tesouros escondidos. Ou seja, os saqueadores eles não teriam misericórdia, eles não deixariam nada para trás. Eles levariam tudo dos edomitas. Eles deixariam os edomitas efetivamente na miséria. Então, primeira coisa que a gente vê num Deus que age, ele humilha os edomitas. A segunda coisa num Deus que age, ele permite que os edomitas sejam saqueados. Mas eles não tinham recursos para evitarem ser saqueados? Sim, tinham recursos. Olha o versículo 7. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram. Prevaleceram contra ti os que comem o teu pão puseram armadilhas para os teus pés. Não há em Edom entendimento. Irmãos, Deus humilha os edomitas enquanto ele age. Deus permite o saque dos edomitas. E Deus permite esse saque fazendo com que os aliados de Edom se voltassem contra eles. Isso é muito forte. Deus ele simplesmente fez com que aquela confiança que Edom tinha em todos os seus aliados políticos militares caísse por terra. Isso é algo muito interessante porque nos remete a um texto lá em Jeremias, capítulo de número 17, versículo de número 5. Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Os edomitas confiavam na sua estrutura física, no local onde estavam colocados. Deus vai lá e faz o que com eles? Os humilha. Arrebaixa eles daquele lugar. Os edomitas confiavam nas alianças militares que eles tinham. Deus faz o quê?
usa esses parceiros políticos militares para saquear os edomitas. O que a gente tem então? Que Deus permitiu o saque violento, um saque feroz, voraz contra os edomitas, levando tudo e destruindo a confiança que eles tinham nos seus aliados políticos militares. Primeiro bloco, irmãos, um Deus que age. Esse Deus, ele humilha os soberbos. Esse Deus permite o saque daqueles que também saquearam. E por último, os versículos 8 e 9, no nosso primeiro bloco, um Deus que age. Versículo 8 e 9. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Irmãos, Deus, ele age humilhando os soberbos, Deus age permitindo que os saqueadores sejam saqueados, e Deus age destruindo os destruidores. Isso é muito forte aqui. Deus, ele não permite que a maldade prospere sobre a terra. Quando a gente olha Jeremias capítulo 49, Jeremias capítulo de número 49, versículo de número 7, diz assim: a respeito de Edom, assim diz o Senhor dos Exércitos: acaso já não há sabedoria em Temã? Temã era um descendente de Esaú também, então esse nome Temã, Esaú, Edom, eles podem ser usados de maneira intercambiável aqui no livro de Obadias, tá bem, irmãos? Deus, ele pega, no versículo 8 ele fala que faz perecer os sábios de Edom. Jeremias 49, versículo 7, que a gente acabou de ler, diz que haviam sábios naquele lugar. Haviam muitos sábios naquele lugar. Mas a sabedoria deles não seria suficiente para impedir a total destruição do reino de Edom. Não impediu a humilhação, não impediu o saque e não iria impedir a destruição. Não é a estrutura física, o local, não é as alianças políticas, não são as alianças políticos militares, não são os tesouros que garantem o sustento de um reino, e nem são os seus sábios que hão de fazer com que esse reino permaneça, se o Senhor se voltar contra esse reino, se o Senhor decidir agir contra esse povo. E Deus efetivamente agiu contra os edomitas. Os seus sábios seriam destruídos. Versículo 8. Deus também destruiria os seus exércitos, atemorizaria os militares de Edom, e esses não teriam condição de lutar. E aí todo o povo seria dizimado. Os teus valentes, ó Temã, estão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Uma nação sem um exército regular para a defender, irmãos, ela é uma nação exposta aos povos da terra. Edom estava exposto. E Deus falou, mesmo que vocês já não tem as alianças militares, porque eu já permiti que eles participassem do saque, e eu também não vou permitir que os seus soldados sejam valentes de guerra. Os seus soldados, eles fraquejarão, eles temerão, e então serão destruídos. 1 Samuel, capítulo de número 2. 1 Samuel, capítulo 2, versículo de número 6, a gente tem o cântico de Ana, e tem algo muito legal nesse cântico. É um dos versos mais bacanas que tem, é um verso que a gente estuda, quando a gente estuda a teologia própria, a doutrina de Deus, que diz assim: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Irmãos, Deus teve poder para humilhar, Deus teve poder para permitir o saque, Deus tem o poder para tirar a vida dos edomitas. E isso efetivamente ele fez. Deus exerceu o seu juízo contra os edomitas. Tá bem? Então a gente termina aqui o nosso primeiro bloco, versículos 1 ao 9, dentro do livro de Obadias, um Deus que age. Então a gente viu Deus agindo efetivamente. Deus é um Deus ativo, irmãos, tá? Ele intervém na história dos povos, tá bom? E nesse momento que nós estamos passando agora de grave crise no nosso país, no mundo, a gente tem que confiar que Deus continua ainda pelejando pelos seus santos. Como Deus pelejava pelo antigo Israel, Deus continua pelejando pelo seu povo, e também Deus continua exercendo o seu juízo
contra os maus. Tá bom? A gente não tem que entender que essa epidemia seja um julgamento de Deus sobre a terra. Tá bom? A gente não tem que entender, não tem que tentar entender essa epidemia de pontos de vista que não estão claramente expressos na palavra de Deus. O que a gente tem que fazer é simplesmente descansar que Deus tem cuidado destas situações, sabendo que Deus é um Deus que age. Deus não está passivo. Deus continua intervindo na história dos povos, como ele interviu em favor de Judá, como ele interviu contra Edom, como ele interviu contra Judá quando se afastaram dele. Tá ok? Vamos para o nosso segundo bloco, ok? Parte 2. Por que Deus age assim? Puxa vida, Deus humilha o povo, Deus permite que o povo seja saqueado, Deus extermina aquele povo da face da terra. Puxa vida, Deus está sendo mal com esse povo. Às vezes a gente pensa assim, quando a gente pensa em juízos, né, vindos da parte de Deus. Mas não é um Deus mau, irmãos. Deus não age sem motivos para que ele possa agir. E a gente vai ver isso, versículos 10 a 14. Versículo 10 a 14. Antes de lermos versículo 10 a 14, vamos ler Amós, capítulo 1, versículo 11. Amós está atrás de Obadias, está o livro anterior. Amós, capítulo 1, versículo de número 11. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4 não sustarei o castigo, porque perseguiu seu irmão à espada e baniu toda a misericórdia, e a sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a sua indignação para sempre. Irmãos, primeiro grande pecado de Edom, e agora nós vamos ler versículos 10 e 14. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha, e serás exterminado para sempre, por causa da violência. Versículo 14. Não devias ter parado nas encruzilhadas, para exterminar os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Irmãos, o primeiro grande pecado de Edom foi a violência contra o seu irmão Jacó, contra o seu irmão Judá, contra o seu irmão Israel. Deus abomina os perversos. Deus abomina os destruidores. Deus não é um Deus de destruição, irmãos. Deus é um Deus de criação. Quando Deus cria, a gente vê em Gênesis 1, ele vai criando e vendo o que é bom. E Deus nos comunicou um atributo dele, um atributo comunicável, ou seja, ele nos passou esse atributo, é um atributo que encontramos em Deus e também encontramos na humanidade, que é o atributo da criatividade, a capacidade de criar. Tá bom? E os edomitas, eles foram violentos, destruidores. Então esse é o primeiro grande pecado dos edomitas. A violência contra o seu irmão Judá. Tá bem? A gente continua caminhando. Joel, capítulo 3 a 19. Oséias, Joel. Capítulo 3, versículo de número 19. Joel 3,19. O Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Irmãos, os edomitas, eles viram a situação de fraqueza que Judá estava. Judá já estava sendo saqueado pelos babilônicos, já tinha sofrido 2 deportações, estava toda arrasada a terra, e Edom ainda fez o quê? Agiu com maldade. Ele aproveitou o momento de fraqueza do seu irmão para fazer a sua maldade. Deus os puniu dessa forma. Deus os humilhou, Deus permitiu que fossem saqueados, Deus os ceifou da terra por causa da violência. Segundo bloco, estamos vendo, hein? Estamos vendo versículos de 10 a 14. Por que Deus agiu assim? Primeiro motivo, a violência. Segundo motivo, está no versículo de número 11. Mas antes iremos ler Amós, capítulo 1, versículo de número 9. Amós, mais uma vez, antes mesmo de Obadias, capítulo 1, versículo 9 diz assim:
Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro e por 4 não sustarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança de irmãos. Irmãos, Tiro havia sido um reino co-irmão com o antigo Israel, com Israel unificado, tá bom? Irão, rei de Tiro, ajudou bastante Salomão na construção do templo, mandou madeira, mandou barcos ali, funcionários, tá bem? Então houve um trabalho muito legal desses reinos juntos aí. Mas o pior é a questão de Edom, porque Edom ele vê a situação, mas ele não ajuda. Então o primeiro pecado pelo qual Deus puniu Edom foi a violência, o segundo foi a omissão. Ele se absteve de ajudar o seu irmão Israel, de ajudar o seu irmão Judá, que estava naquela situação de sofrimento. Quando a gente olha para Tiago, capítulo 4, versículo 17, a gente vê aquele versículo conhecido, que diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso comete pecado. Então Deus trouxe esse pecado à tona, tá bom? Salmo 83, versículos 5 e 8. Salmo 83, versículos de 5 a 8. Pois tramam concordantemente e firma aliança contra ti, as tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos. As tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos. Gebal, Amon e Amaleque, a Filístia, os filisteus, como os habitantes de Tiro. Também a Assíria se alia com eles e se constitui em braço forte aos filhos de Ló. Irmãos, eles não apenas deixaram de ajudar, eles também se juntaram. A gente vê a lista de Salmo 83, versículos 5 a 8, um monte de nação se juntando para tacar a pedra em Judá, para saquear, para destruir, para derrubar os muros da cidade, para queimar as portas. E quem é que está lá no meio? O irmão Edom, Esaú, está ali para bater em Jacó, junto. Então não é apenas uma omissão, ou seja, deixar de fazer o bem, mas essa omissão veio seguida de uma maldade prática. Ou seja, se omitiu de fazer o bem, mas foi muito ativo para fazer o mal. Então Deus estava agindo de uma forma muito justa com os edomitas, porque eles primeiro agiram com violência e em segundo foram omissos em ajudar o seu irmão Judá. Então a gente já tem duas falhas graves no caráter dos edomitas, tá bem, irmãos? E aí a gente vê versículos 12 e 13, que é muito, muito sério, porque mostra muito do caráter de Esaú nos seus descendentes. Versículos 12 e 13, que é o nosso terceiro pecado, que mostra por que Deus agiu como agiu. Nós já vimos no primeiro bloco, um Deus que age. No segundo bloco, por que Deus agiu assim? Vamos lá, versículo 12 e 13 de Obadias. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter se alegrado sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Ou seja, se alegraram porque Judá estava sendo deportado. Versículo 13, o caráter de Esaú. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Irmãos, Edom foi violento, Edom foi omisso e Edom foi ganancioso. Os edomitas, eles viram a situação de miséria, Judá já estava caído ali, né? Já estava rebaixado a segunda divisão, e eles foram lá e bateram no cachorro morto. Ainda levaram o que deu para levar, pegou o que deu para pegar. Foram extremamente gananciosos. Aproveitou o êxito dos babilônicos para saquear o seu irmão. Quando a gente fala mais uma vez de militarismo, nas operações militares existe uma chamada aproveitamento do êxito. Que é assim, você já atacou, você já venceu ali o inimigo, então você continua aproveitando esse êxito que foi alcançado. Só que o aproveitamento do êxito,
ele é feito pela tropa que venceu. Os edomitas não, eles ficaram olhando, omissos. Aí quando os babilônicos atacaram e fizeram todo aquele escarcéu ali, aí os edomitas agiram matando quem fugia, lançando mão dos israelitas, entregando na mão dos babilônicos, agiram com maldade ali. E aí depois que já tinha tudo acabado, os babilônicos foram embora, aí os edomitas entraram, pegaram o que tinha ficado, só ficou os pobres da terra ali, eles roubaram os pobres, meteram a mão dos bens do seu irmão Judá. E isso revela uma característica muito forte deles. Primeiro, o coração ganancioso. O coração que está extremamente focado em lucro, tá bom? E segundo, um apego maior aos bens materiais do que aos valores celestiais, inclusive os valores de família, tá bem? Os edomitas, eles deram muito mais valor ao que eles poderiam ganhar com aquele saque, com aquela invasão babilônica, do que na consanguinidade com os judeus. Quando a gente olha em Gênesis 25, versículos 29 a 34, a gente vai lá de novo no nosso amigo Esaú. Gênesis 25, de 29 a 34, a gente vê uma passagem que a gente já leu aqui hoje, tá? Um versículo. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando, esmorecido, veio do campo Esaú. Ele disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamasse Edom. Disse Jacó: vende primeiro o seu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitaria o direito da primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu seu direito à primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Assim como Esaú desprezou aquela bênção celestial, assim como Esaú desprezou aquilo que Deus tinha lhe dado por seu primogênito, os edomitas, seus descendentes, desprezaram totalmente o caráter de Deus, desprezaram totalmente a aliança consanguínea, desprezaram totalmente o amor e a piedade. Se pegaram aquilo que resolveria para eles na hora. Como Esaú se apegou àquele guisado, que para ele era muito mais importante do que a primogenitura, eles se apegaram aos despojos de guerra, que era muito mais importante do que a aliança com seu irmão. Então nós vimos o nosso primeiro bloco, um Deus que age, tá bem? Ele age humilhando, ele age permitindo saque, ele age ceifando da terra. Nós vimos o nosso segundo bloco, um Deus que age. E por que ele age como ele age? Por que Deus agiu assim? Por causa da violência, por causa da omissão, por causa da ganância. Deus agiu em resposta ao pecado de Edom. Deus não age duramente sem motivo, irmãos. Assim como ele não deixa o pecado impune. E isso é muito importante para a gente, porque quando a gente olha para nós mesmos, nós sabemos que o nosso pecado foi punido em Cristo. Muitas vezes a gente pensa assim: Deus deixou passar o meu pecado em vão, deixou passar em brancas nuvens meu pecado, porque Jesus pagou. Se Jesus pagou, alguém pagou, irmãos. Deus não deixou impune. O nosso pecado foi punido em Cristo Jesus. O pecado dos edomitas foi punido neles, mas o nosso pecado é punido na cruz de Cristo. Deus não faz vista grossa com o pecado, irmãos. Muitas vezes a gente escuta frases como: no último dia Deus vai dar um jeito. Eu vou viver minha vida, no final Deus vai dar um jeito. Irmãos, Deus não dá jeito. Deus não é brasileiro. Deus não vive de jeitinho. Deus é um Deus que dá uma solução final ao pecado. E a solução final ao pecado dada por Deus está na cruz de Cristo, no madeiro. Tá bom? Deus não deixa o pecado passar impune. Por isso ele agiu de forma tão dura com os edomitas. E a gente chega na nossa terceira parte, a parte 3 do nosso livro de Obadias. Vimos a primeira parte, Deus agindo. A segunda parte, um porquê. Primeira parte, versículos 1 a 9. Segunda parte, versículos de 10 a 14. E a gente tem o final do livro, versículos de 15 a 21, que é: após o julgamento virá paz ao povo de Deus. É essa a nossa confiança.
é essa a nossa alegria, irmãos, porque a gente sabe que vai passar. Tá bem? Versículos 15 e 16. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. E às vezes a gente pensa assim que esse julgamento que Deus está fazendo contra Edom, que é um julgamento duro, é só para Edom, e na verdade não é. Esse julgamento que recai sobre Edom é um julgamento que recai sobre todas as nações ali. Quando a gente olha o livro de Isaías, a gente vê profecias contra todas as nações. Deus vai exercer juízo contra todas as nações. Todos os povos que se permaneceram rebeldes irão sofrer o justo juízo de Deus. Amém? Ou seja, irmãos, Deus não vai ficar passivo diante da rebelião dos povos. Não é a rebelião só de Edom, é a rebelião de todos os povos. Deus não fica passivo diante da rebelião. Mateus capítulo 25. Mateus. A gente lê um texto do Novo Testamento na nossa escola bíblica. Mateus capítulo 25, versículos de 31 a 33. Fala do grande julgamento. Comecinho do grande julgamento aqui. Diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor aparta dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Irmãos, Deus exercerá juízo, não somente contra Edom. O juízo de Edom, a gente vê no versículo 15 e 16, é só parte da história. É só parte do grande julgamento cósmico que haverá na volta de Cristo. Tá bem? Versículos 17 e 18. Mas no Monte Santo haverá livramento, ou seja, no Monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades, ou seja, será restituído a eles. Versículo 18. A casa de Jacó será fogo, a casa de José chama, e a casa de Esaú, ou seja, Edom, restolho. Aqueles, a casa de Jacó e a casa de José, incendiarão a este, a casa de Esaú, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. O povo vai ser restaurado a seu lugar de cuidado. Serão colocados novamente sob o cuidado de Deus, sob a poderosa mão de Deus. E quando a gente vai no finalzinho do versículo 18 que diz, porque o Senhor falou. Irmãos, sabe quando a gente vê aqueles filmes de Idade Média, alguns filmes sobre a história da igreja, que a gente via mandando cartas, né, e a carta ia selada com o sinete do rei ali, pingava-se cera no envelope, né, fechava o envelope, pingava cera e o rei botava o seu sinete sobre aquela cera e validava aquilo que estava sendo dito. Essa frasezinha, porque o Senhor falou, valida todo o livro de Obadias. Essa frase mostra que esse texto é um texto da parte de Deus. Deus começa a carta falando, e Deus encerra sua carta falando. Porque a profecia é uma carta, a profecia é uma mensagem. E ele começa assim, assim diz o Senhor. E ele termina assim, porque o Senhor falou. Começo, assim diz o Senhor. Final, porque o Senhor falou. Tudo que estava aqui iria acontecer, aconteceu. Tudo que está aqui irá acontecer ainda algumas coisas que a gente vê. Porque Deus o falou. Deus não é um para que minta, irmãos. Deus não mente. Deus não fraqueja nos seus posicionamentos. Deus não treme diante do que Ele vai fazer. Ele falou e Ele valida a sua palavra. E Ele há de cumprir isso que Ele fala. Ele falou que ia exterminar com a casa de Esaú e Ele falou que iria restaurar Israel ao seu lugar. Então Ele irá fazer. Tá bem? Versículo 19. Olha que legal, irmãos, isso aqui. A gente vê um pouquinho de geografia bíblica no versículo 19 e 20, tá? Não vou bater muito aqui nisso, porque senão a aula vai ficar muito longa. Nós estamos aí com mais de 45 minutos de aula já, tá bom? Mas o versículo 19 diz assim: os de Negueb
ou seja, o povo de Deus que será restaurado à terra, tá bom? Que estavam espalhados, os de Negueb possuirão o monte de Esaú. Os da planície, aos filisteus, a Filístia, né? Possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá Gileade. Ou seja, os de Negueb possuirão o monte de Esaú, e os da planície aos filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá Gileade. Ou seja, Deus volta falando o seguinte: toda a terra de Israel vai ser restaurada. Tá bem? O norte, os campos de Efraim e Samaria. O sul, o monte de Esaú. A leste, Gileade. A oeste, a terra dos filisteus. Toda a terra seria restaurada sob Israel. Israel voltaria para sua terra, os edomitas seriam destruídos. E depois desse grande julgamento que aconteceria contra Edom, e também aconteceria contra os judeus exilados na Babilônia, tudo voltaria a ser bom novamente. O povo seria recolocado na sua terra como um todo, o norte, o sul, o leste e o oeste. Versículo 20. Os cativos do exército dos filhos de Israel, ou seja, aqueles que foram levados cativos, aqueles que foram prisioneiros, versículo 14, também traz essa ideia. Possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. Irmãos, o versículo 20 ele é muito legal. Quando a gente olha o versículo 19 e o versículo 20, a gente entende uma coisa. O versículo 19, o povo toma a terra que era deles de novo. Campos de Efraim ao norte, monte de Esaú no sul, Gileade no leste, terra dos filisteus a oeste. Retomou o que era deles. Mas aí, no versículo 20, a gente vê essa expansão indo além, indo até Sarepta, as cidades do sul. Ou seja, não é apenas o Israel, aquele pedaço de terra que seria restituído. Deus daria tanta paz ao teu povo que o teu povo expandiria as fronteiras, estenderia o reino de Israel sobre a terra. Tá bem? Ou seja, além da devolução de toda a terra, haveria expansão das terras de Israel. O povo voltaria para a terra, e o povo realmente voltou. E a gente vê lá em Esdras e Neemias, tá bom? A volta do povo para a terra. Mas, irmãos, a gente chega agora na nossa aplicação desse terceiro bloco. Primeiro bloco, Deus que age. Segundo bloco, por que Deus age dessa forma. E terceira parte, após o julgamento virá a paz do Senhor sobre o seu povo. A volta do povo à terra prometida é uma sombra da volta da igreja ao céu. Hebreus capítulo 13. Hebreus 13, 13 e 14. Diz assim: saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério, levando a sua vergonha. Saímos a quem? A Cristo, tá? Fora do arraial, levando a sua vergonha. Assim como Cristo sofreu fora da cidade, nós também sofremos a vergonha fora da cidade. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Assim como Israel voltou para sua terra, nós aguardamos uma cidade celestial, irmãos. Nós aguardamos uma nova terra, nós aguardamos a eternidade com Cristo. A gente não pode estar satisfeito no exílio. Nós estamos exilados. E aí fica a pergunta: qual que é o seu anseio pela terra prometida? Quando a gente olha as passagens da Escritura que mostram o povo no exílio, o povo ansiava pela terra deles de volta. O povo clamava e desejava tanto voltar para Jerusalém, queria tanto estar de novo na terra deles. E que tanto a gente ama Jerusalém Celestial, que tanto a gente ama a nossa cidade lá. Irmãos, nós não temos cidade aqui, nós buscamos uma cidade que há de vir. Esse Israel voltando é uma sombra da igreja voltando para o lugar dela, com Deus na eternidade. Amém? Versículo 21. E a gente termina aqui o livro, é o último versículo. Trabalhamos todo o livro de Obadias, obviamente de uma forma muito superficial, mas trabalhamos todo o livro, tá bom? Versículo 21. Salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú.
Irmãos, aquele povo sofrido, aquele povo perseguido, aquele povo cativo, ele voltaria, subiria no Monte Santo, aquele monte que tinha sido profanado, agora é o Monte Santo, aquele povo subiria ali para julgar os seus opressores, para julgar os seus perseguidores. Salvadores hão de subir ao Monte Sião para julgarem o monte de Esaú. Vão subir para exercer juízo sobre o monte de Esaú, para fazer a justiça ser realizada contra o monte de Esaú. O povo de Deus surgiria para julgar os seus inimigos, como a igreja também fará. E eu te convido a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículos 2 e 3. 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículos 2 e 3. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Irmãos, a igreja vai participar no julgamento de Deus. Obviamente, muito mais quem exercerá as sentenças é o próprio Cristo. Tá bem? Quem exercerá os juízos é o próprio Cristo. Mas a igreja terá um papel efetivo nesse julgamento. Procurei bastante sobre esse julgamento, li bastante sobre isso. E eu não achei nada extremamente consistente da forma como a igreja participará desse juízo. Como acusadora, ou participará como testemunha de toda a situação, ou ela será um objeto de ilustração. Está aqui a minha noiva falou com vocês e vocês a perseguiram, vocês a mataram, vocês a humilharam. Está aqui a minha noiva, ela testemunha contra as más obras de vocês. Eu não sei qual será o papel da igreja nesse julgamento, mas a Bíblia diz que haverá esse julgamento, que a igreja participará desse julgamento. Então aquele povo sofrido de Israel, que voltaria para julgar os edomitas, os judeus sofredores cativos que voltariam para julgar o monte de Edom, é uma clara representação, tá, irmãos? É uma sombra desse julgamento que a igreja fará. Estará junto no julgamento das nações ímpias, das nações que perseguiram a igreja. A gente tem dificuldade com isso porque nós moramos num país livre, né? Nós moramos em um país tranquilo em que não há perseguição religiosa, mas existem irmãos que estão sendo perseguidos. Existem realmente nações más, irmãos, que perseguem e matam a igreja de Cristo. Obadias encerra com a promessa do reino pleno do Senhor. Olha aí, finalzinho. E o reino será do Senhor, que é uma expansão do reino de Deus sobre toda a terra. E aí a gente tem um aspecto bem escatológico mesmo, do reino de Deus se expandindo sobre toda a terra, e ele tem se expandido sobre toda a terra. E quando a gente não está podendo agora se reunir em casa, não estamos podendo nos reunir nos templos, para adoração pública, tem crescido a expansão do reino nos lares. Pais têm conseguido abrir a Sagrada Escritura e ler com a sua esposa, ler com seus filhos. Estamos recuperando a prática perdida do culto doméstico. Homens estão tendo a oportunidade de serem homens de verdade e abrirem a Bíblia em casa. Homens de verdade abrem a Bíblia, estudam com as suas esposas e seus filhos. E expande o reino. O reino começa a expansão em casa. E aqui quando a gente fala, o reino será do Senhor. Irmãos, o Senhor já é rei sobre todas as coisas. Jesus reina sobre todas as coisas. Jesus não deixou de reinar sobre todas as coisas. Essa é a nossa confiança. Mas haverá uma expansão desse reino na terra, então nós veremos sim uma expansão do reino, e Jesus vindo no último dia, quando ele destruir a morte, o inferno, e então ele reinará um reino absoluto de paz. Mas esse reino começa a expansão agora. E a expansão do reino começa com a pregação do Evangelho de Cristo. Existem várias questões aqui que sombreiam a igreja. Assim como Israel sombreava uma igreja, que Israel voltando, sombreia a igreja, indo para a cidade celestial. O julgamento do Monte Sião sobre o Monte de Esaú sombreia o julgamento eterno da igreja contra as nações ímpias. A expansão do reino de Israel sombreia a expansão do reino eterno de Deus sobre a face da terra.
devemos sempre lembrar, irmãos, o reino está em nós. Devemos começar a expandir ele. Reino não é efetivamente a igreja local. A igreja local também faz parte do reino. Tá bem? Mas devemos expandir o reino. Se a igreja local crescer, glória a Deus por isso, mas o nosso principal objetivo é expandir o reino. Aproveite essa oportunidade de você estar em casa, apresente Jesus para os seus filhos, apresente Jesus para a sua esposa, apresente Jesus para o seu marido, faça Cristo conhecido, expanda o reino do Senhor, o reino de paz, de justiça, de igualdade, expanda esse reino sobre a terra, tá bem? Essa deve ser nossa esperança e certeza, e queremos voltar para estar com Ele, tá bom? E a gente chega à nossa conclusão. Irmãos, algumas observações aqui para concluirmos. Obadias nos lembra que não servimos a um Deus fraco e relapso, tá? Mas ao justo juiz do universo. Irmãos, a gente tem visto uma visão tão distorcida da pessoa de Deus em vários lugares. A gente vê um Deus que tem medo, um Deus que não age contra o homem para não ferir a vontade do homem, um Deus frágil, um Deus acanhado, tímido no seu trono. O trono fica grande, Deus fica pequeno, irmãos. Com algumas visões que a gente vê as pessoas pregando sobre Deus. Ah não, Deus ele não vai confrontar você na palavra dele, porque Deus não quer ferir o seu ego, Deus não quer te machucar, Deus não quer deixar você dodói. Irmãos, nós não servimos esse Deus, e Obadias mostra isso. Nós servimos ao justo juiz de todo o universo. Quantas vezes vemos no Antigo Testamento o Senhor dos Exércitos, ou seja, aquele que vai à frente e quando ele vai ninguém o detém. A gente serve a um Deus, irmãos, que ele chama as estrelas pelos nomes e elas o obedecem. A gente serve a um Deus que ele fala com o mar, cala-te, emudece, e o mar cala. E nós servimos a um Deus que quebrou os dentes de Satanás na cruz e quebrou os dentes da morte quando ele levantou daquele sepulcro. Nós não servimos a um Deus fraco e nem a um Deus relapso, que deixa as coisas acontecer e ele faz de conta que não vai acontecer nada. E ele deixa quieto. Um Deus que passa o pano. Não, nós servimos a um Deus que julga, e ele julga o pecado. E ele julgou o pecado na cruz, quando ele sacrificou o seu próprio Cristo para reconciliar a humanidade com ele. É um Deus que age, não é um Deus relapso. Ele nos lembra também, Obadias nos lembra, que mesmo que os inimigos se levantem contra a igreja, é o Senhor que luta por nós. Irmãos, nós não temos que lutar essa luta sozinhos. Nós temos um Deus no céu que luta por nós. Um Deus que intercede por nós. Judá estava cativo, os inimigos estavam festejando. Deus foi lá e exerceu o juízo dele. Ele lutou por Judá novamente. Ele é o mesmo Deus que luta pela igreja. Tá bem? E a gente continua caminhando. Obadias nos lembra mais algumas coisinhas. Obadias nos lembra que assim como Israel, estamos no exílio. Nossa pátria não é aqui. Não conforte o seu coração nas coisas dessa terra. Não conforte o seu coração no seu carro. Não conforte o seu coração na sua casa. Não conforte o seu coração no seu emprego. Não conforte o seu coração na sua família. Não conforte o seu coração na economia. Conforte o seu coração num Cristo que vive, num Deus que levanta sobre a terra, num Redentor que em pé está e que em breve virá buscar a igreja. Conforte o seu coração nisso. Não ame esse lugar. Assim como Israel era cativo, nós estamos aqui exilados. Assim como Israel foi restaurado à terra dele, nós seremos restaurados a uma pátria muito mais gloriosa. Obadias nos lembra que os tempos tenebrosos vão passar. E essa é a nossa última lembrança no livro de Obadias. Irmãos, essa crise vai passar. A perseguição que a igreja sofre vai passar. Fechamento de templo em vários lugares do mundo vai passar. Cristãos sendo presos vai passar. Essa semana nós vimos um caso muito triste em Santa Catarina, em que foi lavrado o boletim de ocorrência porque 5 pessoas estavam fazendo culto dentro de casa. 5 pessoas moravam juntas, mesma família, um culto doméstico. E foi lavrado um boletim de ocorrência contra aquela família porque tem um decreto, se eu não me engano, o decreto 515 de 2020 do governador de Santa Catarina, que proíbe cultos até no ambiente familiar, contradizendo o que a nossa Constituição diz. Irmãos, esse coronavírus aí, ele corre o risco, ele talvez possa descambar em perseguições muito maiores para a igreja do que a gente imagina.
vai passar. Mesmo que piore após esse vírus, vai passar. Você está sofrendo? Vai passar. Está sendo perseguido? Vai passar. Confie no Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra, pela Tua santa palavra. Obrigado, ó Pai, por esses 21 versículos do livro de Obadias que podemos ler nessa manhã, ou nessa noite, nessa tarde, onde nossos irmãos e amigos estão assistindo esse vídeo. Que o Senhor possa consolar os nossos corações, Pai, que o Senhor possa nos fazer ansiar por essa Jerusalém celestial, sabendo que o Senhor é um Deus justo, e o Senhor é um Deus que exerce o juízo. Muito obrigado, Pai, porque se estamos em Cristo, o Teu juízo não recai sobre nós, mas Cristo levou o Teu justo juízo na cruz, quando Ele pagou os nossos pecados e nos reconciliou contigo. Muito obrigado, Pai, porque hoje a Tua justiça é colocada em nós, porque os nossos pecados foram colocados em Cristo Jesus. Nos ajude a viver de maneira escatológica, não amando essa terra, não amando esse lugar, mas amando a nossa pátria vindoura. Te agradeço por tudo quanto tens feito. Seja conosco, seja com cada um que ouve essa mensagem, seja com a nossa igreja, com os nossos amigos, com os nossos companheiros que assistem esse vídeo. Continue nos abençoando, é o que te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.